depoimento para fazer. Boa noite, Jorge. Boa noite para todo mundo, viu? Boa noite. Muito boa noite. Mas nós vamos ler uma parte aqui da carta 9. Essa carta é muito linda, né, gente? Muito linda. O mestre, ele inicia a carta de hoje falando sobre o canal dele. Como que ela trabalhou, como que ela trabalha, como ele usou o canal, tá certo? Eu acho isso muito importante e nós vamos ler isso com atenção. Eu vou tentar aqui dar alguma dedução que eu estou vendo nas palavras do mestre, né? Ele está falando sobre o canal. Então, na verdade, ele botou aqui uma página, praticamente uma página e um pouquinho, né? Falando sobre o canal. Então, é importante para nós, estudantes, ter conhecimento como funcionou esse canal. Não é como um médium, como as pessoas falam, ela foi um médium, parava lá e recebia Jesus. Não é. É diferente. Então, é importante que vocês entendam como foi essa relação do Cristo com o canal, né? E aqui ele vai falar, hoje iniciar, falando sobre isso, e eu acho muito bacana. Gente, prestem muita atenção. Se alguém tiver uma dúvida, na hora que terminar, eu vou falar. A Eve está falando aqui que não foi aniversário do Clemente, né? Pois é. Mas eu fui, ó. Tinha comidas deliciosas que comi até. Pois é. Vamos lá. O mestre diz o seguinte, veja vocês. Eu, o Cristo, venho por meio do canal destas cartas, porque não posso voltar em forma corpórea ou adquirir personalidade humana novamente, uma vez que resido em e sou eu mesmo, constituído de tão finas e elevadas frequências vibratórias de consciência que nenhuma forma humana poderia conter a minha consciência espiritual. Eles são tão elevados espiritualmente que nenhuma forma humana é capaz de conter a consciência espiritual dele. Tá certo? O modo de alcançar vocês, meu mundo aqui eu falo vocês, mas ele não fala vocês. Meu único modo de alcançar você tem sido por meio de um ser humano sensível, clareaudiente, obediente e dedicado a Deus, nascido para ser o canal através do qual eu poderia observar o tumulto da vida ativa e os eventos mundiais. Então, mais uma parada aí para explicar tudo isso. Olha só, o canal do mestre, né, veio ao mundo com essa finalidade, assim como vocês vieram com a finalidade de ler, estudar e evoluir e crescer em consciência com os ensinamentos dele. Ela tem uma missão, vocês, cada um de vocês tem outra missão, tá certo? Olha só, ela já veio ao mundo com essa missão, como você veio ao mundo para ser um dos precursores e leitores das cartas de Cristo, tá certo? Quer dizer, ela veio com essa missão, tá certo? Era o único meio que ele tinha para observar e para viver dentro da humanidade, para ele sentir os sentimentos humanos e poder escrever essa carta. Ele vai falar, olha lá, continuando, né? Assim, pude examinar intimamente o conflito e a dor atual, desconhecidos nos séculos passados, pois as descobertas científicas e tecnológicas e a diminuição dos valores morais e convencionais têm levado a humanidade a condições
altamente estressante na vida moderna e a nova maneira de relacionar-se uns com os outros. Porque isso mudou muito agora na época, né? Tá certo? Através do canal dessa mente flexível, a condição humana moderna se tornou, até certo ponto, acessível a mim. Sem esse conhecimento da experiência humana, essas cartas não poderiam ter sido escritas de uma forma útil para auxiliar a humanidade nestes tempos. Veja que importante que ele está levando a nós um conhecimento. Veja só, se ele não pudesse usar a mente de um canal e meio que em consciência viver no nosso meio, saber o que está se passando aqui no nosso meio, ele jamais conseguiria escrever essas cartas de uma forma que ela pudesse nos auxiliar a elevar os nossos conhecimentos nesses tempos. Está entendendo? Então vejam vocês quanto importante é isso que ele está falando. Porque ele precisava saber. Ele está tão distante em consciência da raça humana que ele não pode estar aqui observando. Quer dizer, quem está aí nos observando é o Pai, é a consciência universal divina, que ela está dentro de nós. Mas o Mestre, ele tem camadas vibratórias de consciência que, para ele descer até o nosso nível de consciência, ele precisou utilizar este canal. Vocês estão entendendo como que é importante o que ele está falando? O processo, ele vai explicar como ele usou o canal. O processo de tomada parcial de sua consciência, quer dizer, ele tinha acesso à humanidade através da consciência do canal. Tá certo? Começou antes do seu nascimento, quer dizer, antes dela nascer, ele já estava atuando na consciência dela, tá certo? Tá vendo? E continuou durante a juventude e ao longo de toda a sua vida, quer dizer, mesmo sem ela saber, porque ele só foi comunicar com ela mais à frente, ele já fazia parte da consciência dela e já podia acompanhar a vida dela e a vida da humanidade lá, durante a juventude e ao longo da sua vida. Quer dizer, ele estava observando a humanidade através dela. Mesmo iniciou pela completa desprogramação de sua purificação dos velhos conceitos e foi deliberadamente submetida a todo tipo de experiências humanas. Ela passou por tudo que o ser humano deveria passar, testemunhando as lutas e sofrimentos envolvidos na vida moderna. Tudo isso ela passou. Com minhas instruções, ela superou numerosos abismos de aflições, culminando com a morte do seu ego e da escravidão mental e emocional do materialismo. Foi até o ponto que ela teve várias propriedades, teve várias coisas, teve família, constituiu família, teve marido, perdeu o marido, quer dizer, mas culminando até com a morte total do ego dela. E ela, tipo assim, se desvencilhou da escravidão mental, emocional e do materialismo, do apego às coisas. Mas ela conseguiu chegar a esse ponto de desenvolvimento espiritual. Ela está, agora como ele fala, ela está aprendendo a mover-se nas frequências de consciência do amor universal e já teve a experiência pessoal da realidade da consciência universal. Veja só. Que grau de desenvolvimento que a Canal atingiu. Tá certo? Aí ele continua ainda.
Assim, ela vem sendo suficientemente purificada para receber cada vez mais claramente meus ensinamentos e para distribuí-los ao mundo. Elas estão preparadas para que isso ocorra. Sem querer levar vantagem, sem querer aproveitar, sem querer se identificar. Nada. Ela não tem mais ego. Tá certo? Sob a minha influência, quer dizer, mestre, sobre a influência do mestre, retirou-se da vida social para a solidão e isolamento, tornando-se dependente de mim para a sua vontade de viver cotidiana. Quer dizer, o mestre cuida dela. Ela está vivendo dependendo do mestre. Olha que coisa bonita. Olha como ele preparou o canal, tá certo? Tá certo? Eu trabalho através da sua total disponibilidade para receber as minhas palavras, sempre que as energias cósmicas e as de sua própria consciência permitam receber-me e ouvir-me. Confio na sua honestidade e dedicação para esperar. Quietinho, esperando ouvir-me com exatidão e sempre que faço, com que ela saiba claramente quando sou eu quem fala. Ela sabe que é ele que fala, não é outra pessoa. Até que eu fale com ela, ela é incapaz de escrever. Quietinho, de falar. Aguardando o momento certo. Com isso, conto isso para que você possa compreender quais têm sido as energias de consciência crística que deram forma a esta frase. Tem alguma dúvida, gente? Vejam as palavras dos meus. Se você ainda não leu essa parte, não se inteirou do tremendo trabalho que o canal fez, ele está explicando para você como isso se processou. De uma forma muito divina, muito especial. Tá certo? Como ele está trabalhando cada um de nós, cada um de vocês, para serem também um canal do mestre, para alcançar a sua espiritualidade e poder viver aqui na Terra o reino do céu que ele tanto falou para toda a humanidade. Então você, cada um de vocês, tem essa missão. Eu sinto isso em mim. Eu acredito que cada um de vocês sentem isso também. Bom, aí ele terminou e fala, agora ele fala, venho nestas cartas unir os fios de minhas cartas anteriores, da 1 a 8, né? E para apresentá-las em um contexto mundial, mostrando como estes ensinamentos são relevantes para cada aspecto de sua vida terrena, bem como para todas as nações. Estas cartas destinam-se a ser o ímpeto, o estímulo para a abertura do mente e do seu coração em direção à fonte do ser e, finalmente, tornarem-se o meio perfeito para compreender os efeitos em cada faceta de sua existência terrena, do pensamento e do comportamento individual e de massas, a galera toda.
Então vocês estão vendo qual que é a nossa missão, a sua missão como doutor? Estas cartas. O ímpeto é o caminho, é o estímulo, é a abertura de sua mente, do seu coração, em direção a ponto e finalmente tornar-se meio perfeito para compreender os efeitos em cada faceta de sua existência do pensamento. Vocês observaram o tamanho da importância que é o nosso pensamento para o Cristo e para a consciência universal? Porque, meus amigos, a partir do momento que vocês começarem a mudar as formas de pensamento de vocês, vocês verão isso igual pipoca na panela acontecer na sua vida. Eu tenho visto isso na minha vida. Sou testemunho, eu sou compartilhado. Meu amigo Clemente aqui também é testemunho. E eu tenho certeza que cada um de vocês é. Mas para que a humanidade entenda isso, você é um dos responsáveis a atingir o nível de espiritualidade que o Cristo quer que você atinja, para que você mostre isso, para que você seja a luz que vai iluminar esse novo mundo que é o mundo que o Cristo quer criar, o reino do céu na terra. Tá certo? No passado, as leis dadas por normas para o comportamento nacional se dirigiam principalmente a: vocês não devem fazer isso, né? Se vocês fizerem isso, o castigo será esse. As verdadeiras leis espirituais são inteiramente diferentes. Aí ele vem nos mostrar. As leis espirituais são expressas dessa forma. Qual a forma? Vejam. Por favor, se puder esclarecer essa parte. Qual a parte, Fabiana? Para nós aí. Se você quer, pode digitar aí que eu vou ouvir. Somente o Fabiano nós precisamos esclarecer. É difícil compreender por que ele precisaria de um canal especialmente preparado para saber o que acontece em nosso mundo. Sensações ou sentimentos. Ah, tá. Muito bem. Eu vou falar isso aí, ô Fabiana, para você, como eu entendi, tá? Presta atenção. Em algumas doutrinas dizem que Jesus estaria conosco ou até presente se as pessoas estivessem reunidas em seu nome. Pois bem, veja só, Fabiana. Você acabou de falar aí que em algumas doutrinas, agora é a palavra do mestre. Você entendeu? Em algumas doutrinas, diz que Cristo estaria nos acompanhando no nosso dia a dia, né? Ele está dizendo que não é assim. O que ele está dizendo? Que ele é composto de tão finas camadas e está habitando vibrações de consciência tão refinadas que não podem, de forma alguma, estar aqui presente diante da humanidade observando o planeta. Ele está vendo isso de uma forma, digamos, de uma vibração, a vibração da energia. Para ele está dizendo aí que precisou de um canal para que ele pudesse acessar através da consciência desse canal para poder observar o que está acontecendo com os seres humanos. Então, querida amiga, essa daí de que as doutrinas dizem
do que falo, ele está falando, olha, pega isso tudo, joga no lixo. Descartem isso. E toda vez que você precisar dele, em consciência, Fabiane, e você estudante, quando você pedir, ele estará tão próximo quanto você necessita. Em consciência, Fabiane. Tanto é que ele está trabalhando a nossa consciência, eu já falei aqui, para elevar a nossa consciência a um nível cada vez mais sutil, para que ele possa ter mais acesso, principalmente você, estudante. Quer dizer, na verdade, o Cristo, o objetivo da carta, é trabalhar a sua consciência, para elevar a sua consciência até o nível da consciência crística, ou até um nível que seja mais acessível à consciência do Cristo. Você não vê ele falar aí, que várias vezes, descer até ele falar de quando ele esteve na Terra, ele sofre, porque ele tem que descer essas vibrações todas de consciência para chegar até aqui no nosso plano. Então, eu não sei se eu esclareci muito bem, por isso que ele fala, meu objetivo é elevar a sua consciência humana, para que nós tenhamos mais contato, mais acesso. Entendeu, Fabiana? Deu para entender mais ou menos, não? O João Lúcio colocou aqui. Este é o objetivo dessas cartas. Purificarmos nossas consciências para podermos recebê-lo. Entendeu, Fabiana? O objetivo dessas cartas é isso. Trabalhar a nossa consciência, purificá-la cada vez mais, para que ele possa virar até a nossa situação. Então, toda vez que você precisar dele, ele falou que estará tão perto quanto necessário para ajudá-la. Mas você terá que chamá-lo em consciência. Ele vai estar em consciência. Mas ele não poderia estar a nível humano vivendo aqui, ganhando um copo d'água que eu vou pegar e tomar. Sabem por quê? Porque ele não pode ter um corpo humano. Então ele meio que ocupou um corpo humano através da consciência da canal. Porque ele sentia o que ela sentia. Ele estava tendo o problema dela no seu dia a dia. Desde o útero materno, a sua juventude, as suas dificuldades. Você vê ele falando que ele teve que entrar na vida dela e ajudá-la a superar determinadas dificuldades. Ele teve que entrar. Por quê? Porque aí estava presente em consciência com ela. Através da consciência do canal. É diferente ele estar em consciência espiritual e diferente estar em consciência humana. Está entendendo? Entendeu, Fabiane? Em consciência espiritual ele está tão perto de você quanto você precisar. Mas em consciência humana ele não teria como sentir as nossas dores. Aí já entrou ali o João Lúcio. Aurélio, entendo que ele precisa de um canal mais para repassar seus ensinamentos via carta do que para saber o que acontece em nosso mundo. Não, Aurélio, ele foi claro aqui, falou que ele precisou do canal para ter acesso ao nosso mundo. Vou voltar lá. Foi bom que deu essa dúvida aí, eu gostei muito. Vamos lá. Ele sentir a situação até ele não tem como, ele teve que sentir por meio dela. Aí, meu único modo de alcançar você tem sido por meio de um ser humano sensível, glória a Deus. Então, eu vou voltar aqui. Eu sou construído aqui. Tal. Aí, olha só. Meu único modo de alcançar você tem sido por meio de um canal, de um ser humano sensível, claro, audiente, obediente e dedicado a Deus, nascido para ser o canal através do qual eu poderia observar o
ativa eventos mundiais. A câmera saiu do ar. Estão me ouvindo aí? O único modo... Está ouvindo, né? Então, olha só. A minha câmera deve entrar. O único modo, meu único modo de alcançar você tem sido por meio de um ser humano sensível, clareaudiente, obediente e dedicado a Deus, nascido para ser o canal através do qual eu poderia observar o tumulto da vida ativa e os eventos mundiais. Assim, pude examinar intimamente o conflito e a dor atual, desconhecidos nos séculos passados. Pois as descobertas científicas e tecnológicas e a diminuição dos valores morais convencionais têm levado a humanidade a condições altamente estressantes na vida moderna e na nova maneira de relacionar-se um com o outro. Está vendo como ele está sendo claro nisso aí? Quer dizer, eles conscientes, mas está vivendo a vida humana. E através do canal dele, ele participou de todas as dificuldades dela. Ele estava junto com ela. Ele estava o tempo inteiro ao lado dela, vivendo a necessidade dela, sofrendo o sofrimento dela. Aí ele pôde ver. E o canal dele passou por diversas situações difíceis, tá certo? E ele passou junto. Então vocês entenderam aí esse detalhe? Olha lá, Fabiana. Sim, compreendo que ele não pode estar presente em corpo, mas imaginava que ele estivesse em espírito. Não é em espírito, Fabiana. Ele está presente, mas ele não está sentindo os seus sentimentos. Quando você o chama em consciência. Porque se o Cristo tivesse presente aqui, toda vez que todo mundo chama ele aqui em consciência, ele estava desorientado. É a consciência dele que vem até nós. Por isso que ele pede que, através das cartas, você eleve a sua consciência para fazer um contato mais próximo a ele, né? Ele está acessível a todos. O que acontece é que, enquanto não purificamos a nossa consciência, não podemos recebê-lo. João Lúcio deu a resposta mais clara, tá? Enquanto você não tiver com a sua consciência devidamente purificada, você não está pronto para receber a consciência dele. O objetivo dessas cartas é esse, tá? Evelyn, a energia dele é tão forte que nós não aguentaríamos. Exatamente, a Evelyn falou, a energia do Cristo ela é tão sutil que nós não aguentaria a presença dele aqui em energia, mas em consciência sim. Por isso que ele pede, ó, olha lá, o Amilcar ainda colocou ali, ó, só se pode compreender este ponto em meditação. Por certeza. Quando você meditar, elevar a sua consciência, aí você estará próximo à consciência crística. Deu para entender isso? Aurélio, você entendeu agora, Aurélio? Quando ele falou ali que ele precisaria, qual a diferença? Que ele precisaria de um... Só um minutinho, gente. Sim. Tá bom, eu estou aqui na conferência. Na hora de terminar, eu vou. Por quê? Por quê? Então tá, vou te mostrar um pouquinho. Vocês entenderam, então, que importância que é isso? Eu acho que é importante que a gente entenda essa parte do canal,
para nós não dúvida, gente. Se alguém não entendeu, eu gostaria de que colocasse aqui mais para a gente. É importante que na nossa consciência isso fica claro, essa diferença da presença crística e da não presença crística. Ele está o tempo todo trabalhando a nossa consciência, a nível de consciência humana. Tá? Mas ele não pode estar na sua consciência humana porque você não suportaria. Por isso que ele pede, olha, eu tenho essas cartas para elevar a sua consciência. Ok? Deixa eu estou vendo aqui que a minha câmera saiu. Vocês não estão me vendo aí, então? Tá? Então eu vou sair aqui. Não faz falta, não. Tá. Não. Pois é, mas é que eu tenho que. Só aguarde dois segundinhos que eu vou sair e entrar de novo para a gente poder voltar à câmera, né? Só um minutinho. Ok. De novo, estamos aí, né? Agora todo mundo estão aí me ouvindo e vendo, né? Pois bem, eu acho que foi ok. Quando ele esteve na terra, acharam que ele era filho de Beelzebul e que fazia obras de Satanás. Né? Pois é, vejam só, gente. Eu estou voltando aqui porque eu gostei do Aurélio ali, quando ele falou ali aquilo ali. São perguntas que eu acho que nós, estudantes, o objetivo desse grupo é exatamente isso, né, gente? É a gente tirar essas dúvidas. Tá certo? Olha lá, a pessoa dominada pelos conceitos errôneos das doutrinas, não o reconhecimento como Cristo. Na verdade, o João Luiz está querendo dizer ali, eu acho que é o seguinte: você, eu, nós estamos tão doutrinados pelas doutrinas que estão aí, que o Cristo para nós é aquilo que eles falaram. Então, quando ele está contando a verdadeira história dele, a gente ainda fica meio que ligado àquilo que falaram com o que ele está falando hoje. Então, ele está querendo dizer, na verdade, ele está falando ali, ó, ele não está aqui assim toda hora. Jesus, ele, oi! Não é assim. Não é isso. Ele está falando lá, era um meio que ele teve foi através de um canal, para observar o que está acontecendo à humanidade. Para viver as necessidades dela. Vocês entenderam como é que é isso? Agora, em consciência é outra coisa. Então, o objetivo dessas cartas é nos conduzir a esse ponto, tá? Qual o ponto? O ponto de estabelecermos um contato com ela, tá vendo? Aí ele fala da tomada parcial e tal. Bem,
Nós estamos aqui das leis, né, espirituais. Eu sugiro que já são 21 horas, que a gente pare por aqui. Eu acho que vale a pena a gente debater e entender com muita clareza essa parte. Então, gostaria que vocês relessem esse pedaço. Se vocês quiserem, na próxima reunião, vou reler novamente. Pensem nessas perguntas, como a Fabiane fez. Eu gostei da pergunta da Fabiane lá, que desencadeou um monte de perguntas, tá certo? Tá certo? Então, como que Jesus está presente na sua vida? Quando você precisar. Então, você, estudante, pode se sentir um privilegiado, porque o mestre está acompanhando a sua consciência. Ele sabe dos seus sentimentos, tá? Mas ele não pode viver a vida humana. Porque ele falou, eu sei dos seus sentimentos, das suas necessidades. Se eu pudesse, eu transformaria você. Mas não depende de mim, depende de você. E por isso que eu estou escrevendo essas cartas, para que você trabalhe a sua consciência, para que nós possamos fazer cada vez um contato mais próximo. Ele possa ajudar você a nível de consciência. E ele está ajudando toda a humanidade. E todos vocês, principalmente nós, os estudantes da Carta de Cristo, que ele, tenho certeza que ele está acompanhando cada bate-papo nosso. Tá bom? Caiu a internet? Não, agora está bem. Vocês estão vendo aí a minha internet? Está ok, né? Pois bem. O Roberto colocou aqui, nas cartas de Cristo também, diz que está tão próximo quando você precisar e estiver dentro de uma vibração de amor incondicional e em sintonia com a consciência crítica. E você já poderá sentir a sua presença com as leituras das cartas e a purificação da sua consciência. Está vendo o que o Roberto colocou? Olha lá, a Beth colocou, Oswaldo, quando ficamos com a consciência pesada ou satisfeita, o que é? Quando ficamos com a consciência pesada ou satisfeita, o que é? Demais e baixo. Você lembra que o Cristo falou dos seus altos e dos seus baixos? Né? É isso aí. Nós temos momentos de altos e de baixos. É isso aí. Quando você está feliz, satisfeita, você está com a vibração de consciência melhor. Quando você está infeliz, pesada, é porque a sua consciência está numa vibração baixa, né? O Roberto colocou ali, eu gostei dessa colocação do Roberto. Gostou, né, Aurélio? Olha só, o Roberto colocou ali o seguinte, é interessante que ele está falando, nas cartas, o Cristo também diz que está tão próximo quanto você precisa, quanto você precisar, tá certo? E estiver dentro de uma vibração do amor incondicional e em sintonia com a consciência crística. Então, quando você precisar entrar em harmonia com Cristo, quando ele fala, quando você lê as cartas, eu estou lhe acompanhando em cada palavra. Porque quando você lê a carta, era como o Roberto falou ali, você está buscando uma conexão com a consciência crística. Portanto, queridos, ao pegar esse livro, sintam isso, porque ele está dentro dessa sintonia para poder te auxiliar. Então, quando você busca a vibração, ele está perto. Mas ele está querendo cada vez se aproximar mais de você. E qual o meio? Ali, o Roberto falou ali, ó. Quando você estiver desfazendo os seus impulsos magnéticos e ascendendo rumo à consciência. Quando você estiver em meditação, quando você buscar, você vai sentir a presença dele. Porque eu já senti. Porque eu não poderia fazer o que faço aqui com vocês em inúmeras aulas se não fosse a presença dele, não fosse ele me ajudando.
Eu estou aprendendo. Está entendendo? O João Luz, quando ficamos com a consciência pesada é porque fizemos algo que percebemos estar em desarmonia. Então nossas frequências, pum, baixou. E quando sentimos satisfeito, é quando percebemos. Temos que ter feito os seus pensamentos. Nós estamos lendo ali agora. Os seus pensamentos, amigo, é tudo. Portanto, quando você está com os pensamentos em baixa, sua vibração cai. Pensamentos em alta, sua vibração se eleva. Né? Né, Beth? Pois é, mas a vibração de consciência, viu, Beth? O que o Cristo fala é isso. Quando você está com pensamentos bons, espirituais, feliz, a sua vibração de consciência está em alta. Você está com pensamentos de consciência baixa e você está emitindo raios de consciência ruim à sua volta. Né? Então, nós trabalhar isso, por isso que eu falo, o Cristo falou que está falando aqui, os seus pensamentos. O que ele trabalhou ali agora, olha, está sendo? Você tem que trabalhar o pensamento. É o melhor. Amilcar, é bom explicar a diferença entre consciência humana e consciência espiritual. Legal, vamos lá, Amilcar, vou te falar. Veja só, o que é a nossa consciência humana? É o nosso ego. É a consciência de que você está vivendo. É a consciência de que eu estou com esse copo na mão. É a consciência de que eu vou sair, de que eu vou para casa. Essa é a sua consciência humana, o seu ego. É quando você toma consciência que eu existo. Tá certo? A consciência espiritual é a sua alma. É a consciência divina que habita dentro de você e que está encapsulada pela sua consciência humana, o ego. É aí que o Cristo fala que você pode viver em duas dimensões. A dimensão humana, que é a sua consciência humana, e a dimensão divina. Quando você medita e entra em harmonia com a consciência divina, com a sua parte interior, indo para dentro, buscando a sua alma. Então você está vivendo em duas vibrações de consciência diferentes. A consciência humana é o ego, pode ser chamado o ego, a sua personalidade, você, o guardião, essa sua consciência, que eu estou aqui agora falando com vocês. E a minha consciência espiritual é essa que habita dentro de mim, a minha alma. A consciência divina em mim. Ficou explicado aí para você, meu amigo? Ficou explicado, o Amilcar, ou alguém tem outra explicação? Para mim, é essa explicação que eu preciso estudar. Em vários trechos da carta, ele está dizendo para nós que o nosso objetivo é dominar o nosso ego, porque a nossa consciência divina pode sair. Aurélia. Voltando ao texto. João Lúcio. Atingimos a consciência divina quando a nossa consciência humana permite que a consciência divina possa expressar exatamente isso. Então nós precisamos dominar o nosso ego. O que é dominar o nosso ego? A nossa consciência humana. E deixar a nossa consciência divina, que é a consciência divina nossa, que é a nossa consciência espiritual, ou mesma coisa, ou alma, são termos. Viu, amigo Amilcar? São termos humanos. Consciência divina, alma, consciência espiritual, são termos humanos. Isso tudo na consciência divina que habita em cada ser humano. O Cristo chama de a nossa alma. Também ele atribui esse termo humano. Termo humano. É a nossa parte divina, que o João Lúcio falou que está precisando
ascender. Em vez de nós deixar o ego dominar ele, mandar eu, Oswaldo, não tem mais. O mestre falou, a canal dissolveu o seu ego, não tem mais ego. Então o que habita nela? A consciência divina. A alma dela acendeu, tá? Todo mundo entenderam, né? É isso aí mesmo, viu, Roberto? Para você poder abandonar as suas crenças terrenas, de que isso é aquilo e tal, você tem que acender mesmo, tá? E fazer contato com a fonte do ser, para liberar essa coisa. A Fabiana, as baixas vibrações e os pensamentos em desarmonia podem desencadear até doença. Com certeza, Fabiana, é tudo o que acontece com nós. Então, se você tem alguma coisa acontecendo na sua vida, veja o que aconteceu em pensamento. O que você andou pensando, o que você andou fazendo há uns tempos atrás, porque é isso aí. Quando você está vibrando, lendo, buscando um contato com essa fonte, com a consciência crítica, você está em alta vibração. A sua imunidade sobe, eleva a sua imunidade. E nenhum mal irá lhe acontecer. Ok? Belíssima aula. Ok, obrigado, Jesus. Eu também vamos nos despedir. Eu vou fazer a oração para que nós possamos. Eu vou fazer um negócio com vocês. Eu gostei muito desse. Foi quente, né, João Lúcio? Próxima aula nós vamos iniciar do início da carta 9, tá? É bom que vocês vão digerindo isso aí que nós comentamos, digerindo lá, voltem lá, leiam. Se tiver alguma dúvida, por favor, ponha para nós. Esse é o nosso objetivo dessa videoconferência, ok? Vamos fazer a nossa oração? Já são 9h15. Não foi, Beth? Eu também acho que foi muito boa, muito esclarecedora. Pega aí, Fabiana, puxa no baú aí mais umas perguntinhas e vamos perguntar. Eu gostei, né? Ótimo. Ótimo. É bom que a gente tenha essas perguntas em mente, que você vai chegar uma hora que vai ler o livro e fala, caramba, aqui, minha dúvida. Resolveu. Isso aí. Vamos lá? Muito boa aula, gostei.